vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-são-carlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como, por exemplo, a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-são-carlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como, por exemplo, a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos.
As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no Canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise, no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-são-carlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são-carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como, por exemplo, a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, Senhoras que e senhores, meu muito e bom seu. dia. Câmara Municipal de São Carlos. Estamos iniciando nesse momento a sessão solene de abertura da comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna. Eu convido o vereador Roselei Françoso a assumir a presidência da mesa de autoridades desta solenidade. Convidamos também para compor a mesa de autoridades a senhora Daniele Favoreto Valente, secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, neste ato representando o prefeito Ayrton Garcia. Convido a professora Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino. Gostaríamos de registrar a presença do vereador Delvin, também do professor Azuaite Massi de França, vereador desta casa. Convidamos a todos para que, em pé, cantaremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos. Teu futuro
têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para os ventas estrelado, medindo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Persegues da justiça clamor forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, Pátria amada, Brasil. Cidade, sorriso de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao templo, presépio e palácio, onde mora da graça a prisão. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus de revés. Minha terra, cidade, sorriso de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Brasil. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Roselei Françoso, neste ato, presidindo esta sessão solene. Muito bom dia, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos recebe a todos nesta manhã para a realização dessa solenidade. Declaro aberta a sessão solene de abertura da comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna. Essa comemoração foi incluída no calendário de eventos deste legislativo através da Resolução 351 de 2022, de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França. A Semana da Arte Moderna de 1922 foi organizada por um grupo de intelectuais e artistas em comemoração ao centenário da independência, agregando
esse espírito de dependência, o evento foi utilizado para criar um novo estilo cultural, rompendo com as correntes literárias e artísticas vigentes até o momento. Eu convido, nesse momento, o vereador Azuaite Martins de França, que falará em nome desse legislativo. O nobre vereador Azuaite Martins de França tem a palavra para falar em nome desse legislativo. Excelentíssimo senhor presidente Roselei Françoso, que nos honra, a mim, vereador, a cidade de São Carlos, a todos aqueles que lutam nas trincheiras da educação e da cultura desta cidade, deste país. Excelentíssima senhora Daniele Favoreto Valente, secretária municipal do Trabalho, Emprego e Renda, excelentíssima senhora, amiga e colega Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino, nossa parceira nos desdobramentos que esta sessão solene inaugura e que vai se estender por todo este ano de centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Excelentíssimo senhor vereador Delvin, aqui presente, senhores vereadores que acompanham essa sessão não presencialmente, meus companheiros professores, senhoras e senhores. A data que a gente comemora neste fevereiro de 2022 é, para mim e para todos aqueles que trabalham com literatura e com educação, com sociedade, com política, com filosofia, com antropologia, é muito importante. Fiz algumas anotações para não me perder, porque são diversos os aspectos que a gente pode estar e deve estar abordando na semana de 22 em si, nos antecedentes da semana de 22, nos desdobramentos da semana de 22, no impacto que a semana de 22 traz para a cultura brasileira e, finalmente, qual é a repercussão da semana de 22 aqui na cidade de São Carlos, na sua compreensão e no jogo de forças políticas instaladas historicamente nesta cidade em que vivemos. Devo começar também dizendo que a gente, na dialética, e a gente eu pelo menos me norteio pela análise dos fatos a partir das ferramentas que a dialética coloca à nossa disposição, que a gente podia dizer que, e alguns autores dizem, que a primeira regra da dialética é a seguinte, que tudo se relaciona. Embora a gente tenha a economia como um fator determinante e fortíssimo, tudo se relaciona. Então vamos ver como é que as coisas se relacionam, como é que as coisas se moveram para produzir 22 e os desdobramentos de 22.
Nós estamos há apenas 100 anos de fevereiro de 1922. A semana teve 3 eventos, os 3 no Teatro Municipal de São Paulo, construído, inaugurado em 1911, portanto tinha 11 anos de idade, o Templo da Cultura na cidade de São Paulo até então. E o Brasil era um país recém-saído da monarquia. 32 anos antes, nós tivemos a proclamação da República. 33 anos antes, a gente teve o final, em termos de legislação, da escravatura no Brasil, que já vinha, é claro, perdendo força há muito tempo. Mas os reflexos da escravatura no Brasil, especialmente no mundo do trabalho, não se deu por uma lei, por um decreto, não se deu de repente. Os reflexos de séculos de escravidão no Brasil se estendiam muito fortemente como contradição naquela época em que o Brasil tinha sua economia fortemente fundada no campo, no trabalho do campo, na cultura, especialmente do café, aqui em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E o início da República foi um início muito instável, de todos os pontos de vista. Houve a necessidade de importação de mão de obra estrangeira, havia um anseio de modernização das relações econômicas no Brasil, em que o campo forte, predominante na economia, encontrava um contraponto naqueles que pensavam mais adiante, pensavam na indústria para colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento dos países mais avançados. Mas a República Brasileira era uma república nova e muito instável. E os presidentes da República, quem eram? Era a elite econômica brasileira. Que elite era essa? Era a elite rural, a elite do atraso, a elite dos fazendeiros de café e dos produtores de leite de Minas Gerais. Era a política do café com leite, a chamada Velha República. Quem eram os trabalhadores da época? Eram os ex-escravos, eram os imigrantes. Essas pessoas careciam de direitos trabalhistas, não tinham proteção social, não tinham participação política nem no voto, porque era preciso ter renda para votar e era preciso ser do sexo masculino para votar. Então era uma coisa muito fechada, e tudo aquilo que é fechado acaba produzindo tensões internas pelas suas contradições, e essa tensão um dia deixa de ser latente para explodir. 1922, 13 de fevereiro de 22. Alguns dias depois da primeira apresentação no Teatro de São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, travaram-se as eleições presidenciais, em que o candidato Arthur Bernardes competia com Nilo Peçanha. E havia aí um racha na política brasileira, um racha das oligarquias brasileiras. Arthur Bernardes
era apoiado por Minas e São Paulo, no rodízio de presidentes paulistas e mineiros. E Nilo Peçanha, apoiado pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, pelo Pernambuco. E no meio disso tudo, havia há um século as fake news. Então foram passados ao conhecimento público supostas cartas escritas pelo Arthur Bernardes, depois se provou que ele não tinha escrito coisa nenhuma, falando mal de um ex-presidente da República Militar. Ora, era uma tensão muito grande, era uma questão que tensionava o país. Eu estou falando de uma eleição que se travou praticamente 15 dias depois. O mês de fevereiro tem 28 dias, foi no dia 13, a eleição foi no dia 1º de março. Vejam só o momento em que se vivia. Bom, e quando é que acontece a Semana de Arte Moderna? Como é que ela acontece? Aí é interessante a gente notar o seguinte. Se a gente for ver qual é o objetivo da Semana de Arte, que era contestar o passado, o atraso e etc. e tal, vamos fazer uma análisezinha. Quem eram os articuladores da Semana de Arte Moderna? Eram artistas que vinham de famílias abastadas, na sua grande maioria, que tinham vivido da Europa, que tinham estado em contato com os artistas europeus e tudo mais. Tinham vivido a Belle Époque em Paris, tinham conhecido Montparnasse e os artistas que frequentavam Montparnasse na França. Quem é que financiou a semana? A princípio, a semana não era para ser no Teatro Municipal. Era para ser numa livraria, num espaço pequeno e coisa e tal, uma coisa minúscula. Daí surgem alguns amantes das artes, entre eles, de grande destaque, Paulo Prado, que diz o seguinte: não, vamos fazer um negócio de arromba. Que espaçozinho de livraria. O Brasil, na época, era um país cuja maior parte da população era constituída de analfabetos, mais de 80% de analfabetos. Fazendo uma livraria, o que é isso? Vamos para o Teatro Municipal. Pô, mas lá é caro, lá tem que pagar. Tudo bem, eu arrumo o financiamento. E procurou os seus amigos, amantes da arte, para pagar o Teatro Municipal, para pagar a publicidade, articulou a imprensa para dar notícia daquilo lá. Agora, por que a elite topou? A elite topou porque ela também tinha aspirações culturais, artísticas e tudo mais. Então, era desejo deles viver dentro de um espaço de arte refinada, para se aproximar dos franceses e tudo mais. E quem eram esses articuladores, esses artistas articuladores? Vou citar alguns: o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Manuel Bandeira. E ele foi buscar, o Paulo Prado, pessoal do Rio de Janeiro. O Rio era a capital cultural do Brasil, São Paulo era a capital econômica. Foi para o Rio de Janeiro e trouxe artistas do Rio de Janeiro, entre eles o Heitor Villa-Lobos, o Graça Aranha,
E completa aí o time alguns outros, como Vitor Brecherret. Bom, a semana começa no dia 13 de fevereiro, daqui a 2 dias, 100 anos, com a palestra do Graça Aranha, falando da emoção estética do modernismo. Além da palestra, espalhados ali pelo espaço do Teatro Municipal de São Paulo, você tinha algumas telas, algumas esculturas. Qual foi a reação do público? Uma sonora vaia. Uma sonora vaia. 2 dias depois, no dia 15, a programação trazia um concerto da Guiomar Novaes, uma palestra do Menotti Delpicchia, que era um intelectual prestigiado, jornalista. O governador era o Washington Luiz apoiava a Semana de Arte Moderna. O Menotti tinha interlocução direta com o governador. E houve o Ronald de Carvalho recitou o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Era para o Manuel Bandeira ter feito isso, mas Manuel Bandeira tinha problemas de asma, tuberculose e tudo mais, não pôde fazer, então vai lá o Ronald de Carvalho e faz. O que esse poema Os Sapos, o que ele diz? Ele diz que poesia não é feita em fábrica, que aquele perfeccionismo, aquela receita de como fazer poesia, que isso daí tolhia a livre expressão artística e, portanto, tinha que ser riscada do mapa, porque a arte era livre. Reação do público. Vaia. 2 dias depois, 17 de fevereiro, um concerto do Heitor Villa-Lobos. Só que o Heitor Villa-Lobos, ele até disse na época que não, mas o Heitor Villa-Lobos simplesmente vai de fraque na apresentação, com um pé calçado e outro descalço ou de chinelo. O público entendeu aquilo lá como uma ofensa. Eu, pessoalmente, acredito que a intenção do Villa-Lobos era essa mesmo, era procurar uma reação adversa. Afinal de contas, o que estava se propondo era o rompimento com a tradição e o anúncio do advento do novo. O que aconteceu com o Villa-Lobos? Vaia. O Di Cavalcanti, a respeito da semana, e especialmente das vaias, dessa reação do público, diz o seguinte: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Olha como é que ele, Di Cavalcanti, um dos artistas que organizaram, via a coisa. Botar estribo na barriga da burguesiazinha. E o que é que disse a mídia? Como é que foi a repercussão na mídia? Simplesmente, os artistas foram chamados de subversores da arte. Chamados de espíritos cretinos, de débeis mentais, de futuristas endiabrados. Tem uma pessoa que eu admiro muito, um desses
grandes loucos que o Brasil produziu, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, a propósito do Brasil e não da Semana de Arte, mas ela se encaixa muito bem aí, diz o seguinte: eu já fui derrotado muitas vezes na vida. Eu quis isso, não consegui. Quis aquilo, não consegui. Quis aquilo outro, não consegui. Não consegui nada. Fui derrotado sempre. Mas olha, eu prefiro estar na posição de derrotado do que na posição daqueles que me derrotaram. Por que que o Darcy Ribeiro disse isso? Porque ele tinha noção perfeita do seu papel vanguardista, do papel daquele que tem que estar à frente do seu tempo. E aquelas pessoas que foram vaiadas, aqueles artistas que foram vaiados, simplesmente estavam na frente do seu tempo. É difícil enfrentar a vaia, é difícil ter resistência. Mas a arte é a expressão de um tempo, é a expressão de uma forma de pensar. Arte é luta. Não é por outro motivo que, por exemplo, em todos os países, inclusive no Brasil, sempre que existe um conservadorismo vencedor na sociedade, os primeiros a sofrerem a indisposição dos inquilinos do poder são os professores e são os artistas. O foco desses governantes é a educação e a cultura. Vocês não precisam sair do ano de 2022 para saber o que é isso aqui mesmo no Brasil. Eu falei da Belle Époque agora mesmo. O que era a Belle Époque? Era a vida como ela era bonita. Bonita, boa. Essa vadiagem gostosa que se vivia na França, a diversão, os amores e tudo mais. De repente, esse mundo bonito cai. Como ele cai? Com o inesperado, com a Guerra Mundial, com a Primeira Grande Guerra Mundial. E vou fazer uma referência a ela já já. A Primeira Grande Guerra rompe esse mundo bonito, essa bela época, e é enterrada com os seus escombros. E desses escombros tem que nascer alguma coisa outra, alguma coisa nova. E a expressão disso daí. E algo que não repita o passado, mas que das cinzas consiga erigir alguma coisa mais atualizada e no seu tempo. Então era preciso reinventar a história. E a arte tradicional, o parnasianismo, tinha que ser contestado, tinha que ser derrubado, a arte tinha que ser livre, ela não tinha que ficar naquela receitinha de fazer livros, de fazer versos ao estilo daquilo que Guimarães Passos e Olavo Bilac diziam num livro específico de um receituário de como fazer versos. Existia o fascínio pelas heresias culturais e elas estavam pipocando no mundo todo, rompendo a tradição. E aqui no Brasil era preciso romper a tradição do parnasianismo, do perfeccionismo do verso, da harmonia, romper com o pacto colonial, romper com a economia rural, romper com uma estrutura existente aqui que era escravista num país miscigenado. E havia dois caminhos para o modernismo. E os dois foram trilhados
por artistas diferentes, por pensadores diferentes, por intelectuais diferentes. De que a modernidade é uma espécie de ordem natural que aconteceria de qualquer maneira e que bastava adotar determinados comportamentos tidos como moderno. O desvario, o conhecimento da tecnologia, usar um vestuário diferente, isso era ser moderno. Mas existia uma outra compreensão de modernidade, que era o mergulho profundo na realidade brasileira em busca da sua própria identidade. Era preciso reinventar o país e entender que a nação brasileira fazia parte de uma totalidade mundial. O próprio Mário de Andrade dizia: precisamos ser nacionais para que possamos ser universais. Então, rejeitavam-se as teorias colonizadoras, as explicações deterministas e fatalistas do clima, da raça e da miscigenação, que eram pontos que o professor de História que está aqui sabe disso. Os Sertões, por exemplo, do Euclides da Cunha, é montado em cima desses 3 tópicos, e ele diz que a raça é um fator determinante. Ora, a raça é substituída pela cultura. A cultura é que é fundamental. Não é porque o sujeito é negro, porque o sujeito é mestiço, que ele é menos do que esse ou do que aquele. Mas é preciso valorizar aquilo que nós temos, buscar as nossas raízes. E, às vezes, buscar essas raízes lá atrás, no folclore, valorizar o caipira paulista, o nordestino, o gaúcho, e daí surgem as literaturas regionais que tão grande contribuição trouxeram para a literatura brasileira. Vou dar alguns dados históricos para vocês situarem o que é esse período. E vou começar por, eu já falei lá atrás da República, falei da abolição da escravatura. Está no século XX. 1914. O absurdo da Primeira Guerra Mundial. De 14 a 18. Para se ter uma ideia, morreram nessa guerra 10 milhões de pessoas. E 20 milhões ficaram feridos. Isso trouxe uma perplexidade total para os pensadores e para a sociedade do mundo. 3 anos e trouxe reflexo aqui para nós, é evidente. Em julho de 1917, 3 anos depois do início da guerra, e ainda durante a guerra, que a guerra foi até 18, a gente tem aqui no Brasil a primeira greve geral no Brasil, que começa em São Paulo. E começa com quem? A partir de quem? Das mulheres operárias da indústria têxtil. Essa greve geral durou 30 dias. 30 dias. E ela se espalhou por alguns estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul e Pernambuco. Quais eram as reivindicações? Salário, redução de jornada, exploração de menores. Veja como é que as coisas estavam fervendo. E foi numa fábrica, não foi no campo. No mesmo ano de 1917, mais para o final do ano, a gente tem a Revolução Russa, em que os trabalhadores e os camponeses, liderados pelos comunistas, assumiram o poder na Rússia.
Esse foi um fato extremamente marcante, porque pela primeira vez na história a classe trabalhadora chegou ao poder. 5 anos depois da Revolução Russa, nós temos a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em fevereiro. Mas em março, no dia 25 de março, nós temos a fundação do Partido Comunista do Brasil, em Niterói. Então, o mês que vem, 100 anos de fundação do PCB. Ainda em 1922, no dia 5 de julho, nós temos a intervenção do governo sobre a revolta de alguns militares, de alguns tenentes das Forças Armadas brasileiras. É o chamado 18 do Forte de Copacabana, em que 17 militares e um civil saíram, depois de resistirem ao bombardeio do Forte de Copacabana, saíram em passeata, sobrando só esses 18, e desses 18, 16 foram mortos e só 2 sobreviveram. Vejam o contexto em que se dá tudo isso no Brasil. 2 anos depois, no mesmo 5 de julho, e até para comemorar a data, os tenentes em São Paulo fazem uma revolta que foi a Revolução Paulista, que foi dizimada por aqui. No ano seguinte, o que restou de São Paulo, liderado pelo militar Isidoro Dias, se junta a Luiz Carlos Prestes e os dois dão início à chamada Coluna Prestes, que percorre o Brasil e acaba se refugiando depois na Argentina, e isso foi de 1925 a 1927. Em 1929, a gente tem o craque na Bolsa de Nova York. Em 1930, Getúlio Vargas rompe o pacto das elites paulista e mineira e assume o poder, encerrando o período da Velha República. Em 32, 10 anos depois da Semana de Arte Moderna, a gente tem a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que na verdade era uma manifestação ainda das elites cafeeiras de São Paulo, inconformadas, e ela é derrotada. E em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial mata uma enormidade de gente. Olha, eu vou abreviar o meu tempo para dizer o seguinte: passa a guerra, mas durante o período do Estado Novo, de 39, com Getúlio, a gente tem algumas outras manifestações que são interessantes. Em 11 de agosto de 37, oficiosamente, e em 22 de dezembro de 38, passa a funcionar a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que passa a ser um grande ator político no Brasil. Alguns anos depois, vem o golpe militar de 64, que fecha a UNE, fecha tudo. Mas nesse ínterim, a UNE funda o CPC, o Centro Popular de Cultura. Quem é que funda isso?
o Carlos Estevam Martins, que vocês são todos jovens, a Débora também é jovem, mas ela já deve ter visto a foto do Carlos Estevam Martins na Secretaria da Educação, porque ele foi secretário do governo Montoro, secretário da Educação. Ele foi um dos fundadores do CPC, ao lado do Ferreira Goulart, que, por uma iniciativa minha, é cidadão são-carlense. Depois surgem manifestações como a Bossa Nova, e debaixo do regime militar, como forma de resistência, o cinema novo, o teatro de vanguarda, com o Teatro Oficina, em São Paulo, com Zé Celso Martinez Correia, à frente até hoje, o Teatro de Arena, no Rio de Janeiro, o Teatro Opinião, na imprensa alternativa, o Pasquim, os festivais de música da Record. E lá na Record é curioso, eu falei de Vaia antes, estava lá a Vanguarda assistindo, mas a Vanguarda estava sendo ultrapassada pela Vanguarda do palco, a tal ponto de, por exemplo, Caetano Veloso, ao dizer é proibido proibir, foi vaiado por aquela suposta vanguarda estudantil que se dividia por ali. 1968 é um ano também grávido de grandes transformações no mundo e no Brasil, e a gente teve aqui uma releitura de uma das vertentes da Semana de Arte Moderna, com o tropicalismo, com Caetano, Gil, Gal e outros tantos à frente. Mas por que comemorar o centenário? Eu acho que eu já deixei muito claro da importância, nem tanto da importância estética, eu acho que a importância da interpretação do mundo, da interpretação do Brasil e da interpretação da arte como forma de expressão e como forma de resistência social, política, estética, que é importante. A gente vive num mundo hoje em que nós temos que contestar esses valores que estão nos colocando garganta abaixo, como verdadeiros, como reais, buscando nos alienar das coisas importantes que acontecem ao nosso redor, procurando nos cegar. Existe num dos manifestos a expressão ver com os olhos livres. É preciso ver com os olhos livres, é preciso fazer com que os nossos alunos passem a ser mais críticos, passem a arranhar os vernizes das redes sociais e das fake news para mergulhar na realidade, na verdade, e para enxergar que ninguém é dono da verdade, que as verdades são provisórias, o que é verdade hoje vai ser superada amanhã, se a gente tiver essa perspectiva. E para finalizar, como eu vivo e procuro viver dentro desse espírito desafiador, eu devo dizer que a política é a expressão de um jogo de forças. Quem tem mais força leva, quem tem menos força não leva. Como é que a Semana de Arte Moderna foi vista aqui em São Carlos? Será que São Carlos também era, naquela época, através das suas representações na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, conservadora ou vanguardista? Antenada com as mudanças ou despreocupada com aquilo que acontecia no mundo? Quando a gente vê o nome de rua, de praça, numa cidade, a gente está vendo um jogo de força política.
Então, eu fiz um pequeno levantamento dos nomes de ruas de São Carlos para ver quais são os modernistas brasileiros que têm nome de rua na cidade de São Carlos. Então, pasmem. Rua Mário de Andrade, não existe. Rua Oswald de Andrade, também não. Rua Anita Malfatti, também não. Graça Aranha, que era um conservador dentro da Semana de Arte Moderna, também não. Vitor Brecheret, também não. Ronald Carvalho, não tem rua. Plínio Salgado, que estava na Semana de Arte, que era um conservador, ultranacionalista, também não. Di Cavalcante, não tem rua em São Carlos. Guilherme de Almeida, que é o poeta paulista, acho que o hino de São Paulo é letra do Guilherme de Almeida, não tem rua com o nome do Guilherme de Almeida. Menotti Del Picchia, não tem nenhuma homenagem a ele. Cândido Portinari, também não tem nenhuma menção a ele. Então, de que maneira São Carlos viu? De forma conservadora. Não procurou absorver tudo isso que a Semana de Arte Moderna significou há 100 anos. Mas nós estamos aqui para mergulhar na nossa história e para reinventar a nossa história. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar a presença da vereadora professora Neuza, também prestigiando esta solenidade. Eu convido a fazer o uso da palavra a professora Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a presidência da Câmara, nosso amigo, nosso parceiro, vereador Roselei Françoso. Quero cumprimentar aqui a Daniele, representando o prefeito Ayrton Garcia, secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Cumprimentar aqui o vereador Dé, que estava aqui, acho que daqui a pouco já retorna. Cumprimentar a vereadora Neuza e a vereadora Zuaite, que aproveito para parabenizar pela sua excelente fala, da forma como o senhor contextualizou toda a importância, né, da Semana de Arte Moderna, que nós estamos aqui hoje, marcando essa data tão importante. Quero cumprimentar os meus colegas diretores de escola, professores, estudantes, e a todos que estão aqui prestigiando esse evento. Hoje é um dia muito importante, porque pela fala do vereador Azuaite, nosso professor, né, vereador Azuaite, nosso diretor, nosso amigo, hoje ele deu aqui uma verdadeira aula para todos nós da importância da Semana de Arte Moderna. Ele contextualizou muito bem, na sua fala, como isso foi importante para a arte, para a cultura brasileira. Então, peço licença, então, para somar a sua fala, contar um pouquinho o que nós vamos fazer aqui em São Carlos, já que a sua fala foi perfeita. Então, quero compartilhar com todos que hoje nós estamos aqui para marcar essa data como uma data que vai permanecer na cidade de São Carlos. Ela vai entrar no calendário da cidade. E também ela vai entrar no calendário das escolas estaduais, porque ela vem realmente ao encontro de tudo aquilo que nós já fazemos nas escolas, mas a gente não tinha, assim como um espaço até para marcar e mostrar tudo o que nós estamos fazendo nas escolas, né? Nós fazemos muitas pesquisas, temos clubes de ciências, temos várias participações em concursos de arte, de todas as áreas nós participamos fortemente. Mas faltava um espaço para a arte,
né? Então, faltava um espaço cultural, que nós queremos o que nós queremos? Nós queremos saúde, nós queremos trabalho, nós queremos educação, mas nós também queremos arte. É muito bom a gente poder levar isso para dentro da escola, é muito bom a gente poder olhar para os nossos estudantes e alimentar, ali, fomentar os talentos que nós temos nas nossas escolas. E essa semana ela vem e ela marca essa oportunidade, ela marca tudo isso que a gente faz nessa semana. Nós vamos poder jogar uma luz ali para tudo que a gente faz direcionado à arte e cultura nas nossas escolas. Então, nós vamos ter, né, hoje é a sessão solene, que nós estamos aqui formalizando a abertura do evento. Vamos ter depois uma exposição, peço licença já para a vereadora Azuaite, para contar um pouquinho como chegamos aqui. Foi uma ideia do vereador Azuaite, que, numa oportunidade no CPP, me trouxe essa preocupação, esse desejo de que uma cidade como a nossa tivesse uma data tão importante como essa. Que se fosse feito coisas e fosse oportunizado espaços para os nossos artistas, para nossas expressões, para a gente contextualizar, saber por que é tão importante essa semana também. Nós vamos estudar isso nas escolas, né? Todos vocês estão fazendo isso. Nessa semana que nós estamos aqui, diretamente ligado com a Semana da Arte Moderna. Então, ele me trouxe essa preocupação, logo já compartilhei com a equipe da diretoria de ensino, com os supervisores, com os PCNPs e com os senhores diretores, e foi muito bem recebido tudo isso. Né? Por isso que vocês estão aqui, os senhores estão aqui todos prestigiando essa data. Então, nós vamos ter uma exposição de arte, que são aquelas obras que nós já temos, que foram produzidas pelos estudantes, pelos professores, que são as obras de artes, e a releitura dos estudantes e das famílias sobre aquela obra. Então, nós vamos fazer aquela exposição que hoje nós temos de forma virtual, ela será física, ela será impressa. Haverá possibilidade de visita presencialmente, física, das pessoas na exposição, que será feita no shopping, que nós estamos aqui fechando, né? O vereador Azuaite já fez reunião lá com os responsáveis, para que a gente tenha essa exposição pelo menos uns 30 dias, para que todos conheçam as coisas lindas que vocês fizeram nas escolas. Também vamos ter, na semana de 21 a 23, né, Ana Paula, me corrija se tiver. Na escadaria da Escola Álvaro Guião, todo dia da semana, de 21 a 23, nós vamos ter 21 a 25, uma hora... Oi? 21 a 25, né? 21 a 25, Ana Paula? 25, desculpa. Isso. 21 a 25, nós teremos, às 5 horas da tarde, apresentações de estudantes, de professores, de pessoas da comunidade, naquela escadaria da Escola Álvaro Guião. Nós já temos aí a contratação do som, né, pelo apoio do CPP. Nós temos aí toda aquela produção que será necessária para que aquele evento seja bacana e seja bem feito. Nós vamos ter o apoio do CPP. E também da Câmara Municipal, que eu não posso esquecer desse apoio importantíssimo que nós estamos recebendo. Então, vai ser uma semana muito animada, muito bacana. Será a primeira semana de arte moderna da cidade de São Carlos, e a gente já vai colocar no nosso calendário, que é a primeira de muitas. Então, quero parabenizar todos vocês pelo pronto atendimento dessa necessidade que nós temos, pela disposição, pela alegria que vocês receberam essa semana nas escolas de vocês. E como vocês estão trabalhando. Parabéns, professores, diretores, estudantes. Parabéns à Câmara Municipal, ao vereador Azuaite, pela essa ideia e por essa iniciativa que nós vamos abraçar, certamente, e vai permanecer por sempre. Obrigada. Bom dia a todos. Eu convido a fazer uso da palavra a senhora Daniele Favorito Valente, secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, nesta solenidade, representando o prefeito Ayrton Garcia.
Bom dia a todos, aqueles que estão presentes aqui no plenário e também que nos assistem virtualmente. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, na presença do vereador Roselei Françoso, presidente dessa Câmara, professora Débora Gonzalez, dirigente regional de ensino, professora Neuza e vereadora Zuaite. Vereadora Zuaite, parabéns pela belíssima aula de história que nos deu nesse plenário. E, em nome do prefeito Ayrton Garcia, eu gostaria de cumprimentar essa casa pela iniciativa e pela comemoração, pelo início da comemoração da primeira Semana de Artes de São Carlos. Como bem disse a professora Débora, que essa seja a primeira de muitas. E, depois de todas essas falas, principalmente as narrativas históricas e dos grandes embates trazidos pelo vereador Azuaite, eu vou direcionar a minha fala para as pequenas artes do dia a dia no momento em que a gente vive. E falar do momento que a gente vive não tem como a gente falar da pandemia. Quem de nós, na quarentena, não aprendeu a fazer arte em nossas casas? Quem de vocês, professores, não levou para dentro das nossas casas um pouquinho da arte através do ensinamento dos nossos pequenos filhos? Quem de nós não sentou no chão para fazer um desenho numa folha de sulfite, muitas vezes com um vidrinho de guache, diante também das dificuldades financeiras? A gente aguçou a nossa percepção para que pudéssemos nos distrair nesses momentos que muitas vezes estávamos isolados, enclausurados na nossa casa. Quem de nós, durante esse tempo, não leu um bom livro, não escutou uma boa música, não dançou sozinho na sala e não assistiu uma comédia que nos fizesse rir diante de momentos tão tormentosos? Então, diante de tudo isso que foi falado aqui, nós vemos a importância da arte no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas ruas em que passamos, muitas vezes nas grafitagens dos muros, não só em grandes obras literárias ou grandes obras musicais ou de pintura. A arte está em todos os momentos do dia a dia. E como ela foi importante para nós, principalmente nesses últimos 2 anos que a gente está vivendo. Então, parabéns pela iniciativa de todos. Em nome do prefeito, demonstro o comprometimento do nosso município com essa semana e com os movimentos culturais que vocês planejam. Contem conosco sempre. E eu finalizo a minha fala aqui com uma frase de Van Gogh. Eu tenho a natureza, a arte e a poesia. E se isso não é suficiente, o que é? Isso retrata bem esses nossos últimos 2 anos. Parabéns a todos os envolvidos e muito grata pelo convite. Eu convido nesse momento o aluno Gustavo Ferragini, da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, que fará a leitura de um poema. Gostaria de saudar as autoridades que estão compondo esta sessão solene. Bom dia a todos. Como anunciado, eu sou o aluno Gustavo Ferragini, da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha. Farei a leitura de um poema elaborado por mim, em menção à inauguração da Sala de Leitura Vinícius de Moraes, na nossa escola. Antes, eu gostaria de fazer uma breve apresentação e introdução sobre o papel dos estudantes na construção de uma educação melhor. Aqui na diretoria de São Carlos, as escolas que estão sobre essa administração têm a oportunidade de fazerem parte de iniciativas com clubes de ciências e, como citado pela dirigente Débora, demais iniciativas que compõem a arte e a cultura em um matrimônio extremamente importante para a continuidade das atividades de uma maneira ainda mais diversificada. Eu, como estudante, gosto muito da união da ciência com a educação e eu acredito com forte veemência que, neste momento extremamente conturbado da educação,
é sim função dos estudantes erguer todas as bandeiras cabíveis para defendermos o nosso patrimônio do conhecimento. Bem, dito isso, eu irei fazer a declamação do poema de minha autoria. Bom, vamos lá. Uma biblioteca representa transformação, mudança na visão. É um portal do conhecer, uma casa do saber. Aqui é o novo berço dos gênios, o tesouro belo, os oxigênios que fazem respirar os estudantes, que tornarão esses livros seus amantes. A leitura expectante cresce a alma tão pujante que se lança nas criações e fomenta as inclusões. Que momento divinal, onde brilha triunfal esta inauguração, que tem como objetivo deixar vivo o coração nesta singela poesia que é quase uma canção. Vinícius de Moraes, um grandioso poeta, renasce em São Carlos nesta inédita biblioteca. Se estivesse aqui, creio que diria que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinita enquanto dure. Esta obra foi recitada em uma ocasião pertinente, há algumas semanas atrás, e recebendo o convite de novamente recitá-la aqui, gostaria de expressar a minha gratidão e as minhas felicitações a todos os oradores que já fizeram parte, né, desse momento, dessa sessão solene, e gostaria de encerrar reforçando essa nossa representatividade e a importância da nossa atuação, vocês como diretores, eu representando estudantes, de não deixarmos realmente que a educação pereça. Obrigado. Antes de passar a palavra ao presidente Roseli Françoso, gostaríamos só de registrar a presença do vereador Elton Carvalho também nesta sessão solene. Agora sim, fará o encerramento desta sessão o presidente vereador Roseli Françoso. Eu quero, mais uma vez, né, depois de tantos registros, agradecer enormemente a parceria realizada com a Secretaria de Estado da Educação, na pessoa da nossa amiga e dirigente regional de ensino, Débora Gonzalez das Costa Branco. Agradecer demais aqui o professor Azuaite pela iniciativa, né, da celebração desse momento em comemoração à Semana de Arte Moderna na cidade de São Carlos. Agradecer todos os meus pares, colegas, amigos, vereadores, que não pensaram duas vezes quando o professor Azuaite fez a proposta, né, de resolução. A casa toda votou unanimemente para a aprovação desta semana. Eu pensava, né, quando o professor Azuaite fazia a sua exposição, e um filme passava pela cabeça, Azuaite, de muitas coisas que a gente pôde ter acesso, né, às nossas escolas, na nossa infância e também na nossa juventude. E eu, enquanto o senhor falava, eu olhava ali para duas pessoas que fizeram parte da minha vida, né, e até dedico um pouquinho do que eu sou hoje, um pouquinho de onde eu estou, né, presidindo essa Casa de Leis, a duas pessoas que tiveram uma importância fundamental na minha trajetória de vida, que é o professor Lutécio e a professora Lucinei. Eu que agradeço, Lucinei. E quando eu ouvia o Gustavo recitar essa poesia, né, e me vinha à cabeça a Lucinei inaugurando também a sala de leitura Isabel Cristina Sadala, lá no distrito de Santa Eudóxia. Eu não vou cantar a musiquinha, Lucinei, mas em outro momento, com certeza, né, buscando aqui a letra completa, farei a cantoria dessa musiquinha, mas eu tenho absoluto... Pois é.
Obrigado. Eu quero cumprimentar o Gustavo. Você deixa todos nós emocionados com a letra, com a história, né, e com o momento que a gente vive, né? Acho que todos nós, bem colocou a Dani, né, todos nós estamos muito sensíveis a tudo que nós estamos passando, né, com a pandemia, com os momentos históricos que a gente vive, Azuaite. Isso faz a gente refletir muito, né, sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro, né? Isso nos torna mais humildes, isso nos torna mais humanos, isso nos torna mais responsáveis, né, com os atos de cada dia. Então, Azuaite, eu pensava também, quando o senhor leu, né, todos os personagens que deram uma contribuição para todo esse processo de evolução, de construção, de história, de arte. E eu pensava aqui da gente fazer uma reunião com os nossos parlamentares, todos eles, né? Nós temos loteamentos novos sendo construídos na nossa cidade. Eu acho que a união de nós parlamentares poderíamos fazer aqui, em comemoração aos 100 anos, né, um loteamento com todos esses personagens que ficaram esquecidos ao longo desse tempo, né? Pessoas que todos eles, no seu tempo, no seu momento, na sua história, deram a sua contribuição. Recentemente nós demos aqui nome, um projeto do vereador Elton Carvalho, né, a vários personagens, né, indígenas, e nós tivemos a unidade na casa para fazer isso. Então, eu acredito que nós podemos fazer a mesma coisa para marcar a história. Se a gente não marcou ao longo de 100 anos, aos 100 anos é possível a gente deixar registrado o trabalho desta casa, né, deste parlamento, para fazer justiça a essas pessoas que tiveram a importância, né, na construção desse país. Eu pensava outra coisa também, quando ouvia o professor Azuaite, quando ouvia o Gustavo, a Débora, a Dani, que acho que a gente pode também, né, fazer algo de acordo com o que a gente tem disponível em nossas mãos. Recentemente eu fiz uma visita à escola João Batista Gasparim, que tem como diretora a professora Juliana, e lá eu conversei bastante com o Pedro. Pedro, né, Ju? E o Pedro apresentou para a gente lá o museu que eles têm, né, na ponta do dedo, né? E eu até gostaria de pedir ajuda para o Pedro e a gente disponibilizar todo o trabalho que for construído nessa Semana da Arte Moderna, que a gente consiga colocar no portal da nossa Casa Legislativa. Acho que é uma oportunidade, o site é muito visitado, né? Podemos sugerir que a Prefeitura faça o mesmo lá, Dani, para dar a oportunidade e deixar registrado esse trabalho construído de várias mãos, né? E isso eu tenho absoluta convicção que destaca a importância de cada personagem que fez esse trabalho, né? Principalmente na questão, né, do Grêmio Estudantil em conexão com Viva, é isso mesmo, né, Débora? Eu acho que é importante estar deixando isso registrado. E uma outra coisa que dá para ter um compromisso aqui com a professora Azuaite, com a professora Neuza, com o Elton e com os demais vereadores, é que, se tudo correr bem, Azuaite, na próxima semana nós estaremos inaugurando também, né, no centenário aí da arte moderna. Eu não sei se eu posso chamar isso de arte moderna, mas acho que o processo, né, o Azuaite inaugurou o Canal 8, a transmissão das sessões camarárias, através da NET São Carlos. E em 2022, Azuaite, nós estamos comemorando, se Deus quiser, na próxima terça-feira, nós já temos a autorização da Câmara Federal, nós já temos a comemoração, a autorização da Anatel, para a gente colocar a nossa TV Legislativa aberta no ar. Então, todas as casas em São Carlos terão a oportunidade de acompanhar os trabalhos dessa casa. Então, esses trabalhos eu vou verificar com a nossa Secretaria-Geral a possibilidade da gente ter uma cobertura para poder produzir um conteúdo ao inaugurar essa TV Legislativa. Gostaria de ter na programação a Semana de Arte Moderna realizada aqui em São Carlos. Então, fica esse compromisso dessa casa
e eu tenho absoluta convicção que é um marco na história da nossa cidade, dos trabalhos desta casa e também de toda a história do nosso município. Tá bem? Vamos lá, né? Então, quero finalizar minha fala agradecendo toda a casa, né, na pessoa da vereadora Neuza, do vereador Elton Carvalho, agradecer a vocês, diretores, que, assim como fez, né, a Lucinei, fez o Lutécio comigo, eu tenho absoluta convicção que vocês fizeram com todos os alunos da cidade de São Carlos, ajudaram a construir a história, ajudaram a construir e desenvolver, né, o nosso município. Cada um de nós temos, né, a nossa importância na vida de cada cidadão e cidadã. Então, agradecendo a presença de todos os que compareceram a esta sessão solene, eu faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover essa sessão solene de abertura da comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna. Um ótimo dia a todos e com Deus. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como, por exemplo, a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são cardense.